Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e nós estamos iniciando excepcionalmente hoje o nosso discipulado do livro de Apocalipse, capítulo de número 19. Nós tivemos alguns problemas, alguns desafios aqui durante a semana. Fizemos a live na segunda-feira, geralmente é na segunda-feira que nós fazemos essa live sobre Apocalipse. Uma semana Apocalipse e a outra semana aula de hebraico. E tivemos um problema, tivemos que excluir o vídeo. E durante a semana várias atividades, a agenda muito cheia. Não tive tempo, então estamos fazendo hoje, excepcionalmente hoje, esta live, esse estudo sobre o livro de Apocalipse. E também, excepcionalmente, não iremos hoje no horário das 9 horas, das 21 horas, colocar a nossa leitura comentada. Vamos também, durante a semana, estar fazendo esta leitura e colocando aqui para que você possa estudar junto conosco. Mas vamos à nossa aula de hoje, o nosso discipulado, que é no livro de Apocalipse. Então, você tem uma Bíblia, você abra essa Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 19. Porém, nós estaremos fazendo essa leitura numa Bíblia em hebraico e fazendo a junção, fazendo a interpretação, a tradução do texto, juntamente com uns textos que nós já temos bem traduzidos no português. E para você que está estudando hebraico, você que gosta do hebraico, na segunda-feira nós estaremos aqui tendo uma aula de hebraico e aproveite para você praticar a sua leitura e o seu conhecimento no hebraico. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos? Senhor Deus e Pai, graças te damos por esta oportunidade. Pedimos agora que nos dê a tua bênção, a tua proteção, a tua iluminação para este estudo que iremos fazer. E que todos aqueles que estão conosco possam ser abençoados. É essa oração que fazemos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Se você já é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, a sua crítica, a sua sugestão, porque o objetivo desse canal é única e exclusivamente pregar a palavra de Deus. Então, faça a sua crítica, deixe o seu like, que vai ajudar no nosso desempenho e na melhoria daquilo que nós queremos que você seja abençoado com a palavra de Deus. Vamos então ao nosso estudo do livro de Apocalipse, capítulo 19. Então nós temos aí o texto em hebraico. Acompanhe conosco esta leitura. Então, começando no versículo número 1. Lembrando que no hebraico os versículos, os números também são marcados por letra. Então nós temos aqui capítulo 19, versículo 1, tá? O Aleph marca o número 1, versículo 1. Então, o que diz aí o texto? Aliás, antes de nós lermos o texto, deixa eu fazer um pequeno comentário a respeito do livro, do capítulo 19 de Apocalipse. O capítulo 19 de Apocalipse, ele marca uma mudança na narrativa, né? Ele inaugura uma nova fase desse livro que nós estamos estudando, que é o livro do Apocalipse. Nós vimos até o capítulo 16, capítulo 17, mais especificamente capítulo 16, algumas observações que poderiam ser até o capítulo 18, podemos dizer, até o capítulo 18. Nós podemos entender que os eventos que estavam sendo narrados estavam dentro daquela ideia de coisas que já aconteceram e coisas que estavam acontecendo na época que João escreveu o livro. O capítulo 19, não. Capítulo 19 é para o futuro. É algo que ainda vai acontecer. Então, a partir do capítulo 19, nós estamos falando de eventos que ainda vão acontecer. No livro de Apocalipse está narrando isso aí, ó. Vai acontecer isso. E aqui nós vamos ver no capítulo 19, é o final da história.
Aqui é o que foi prometido desde antes da fundação do mundo. Agora está acontecendo. Ok? Então fique atento com isso, que isso é muito importante. Então vamos voltar à nossa leitura então do texto de Apocalipse. Agora sim, vamos ver aqui o Apocalipse em hebraico para a gente poder fazer a nossa interpretação. Então começa assim. Ve ahareihem. E depois disso, chamati kol gadol. Ouvi grande voz. Que kol Ramon Rav. Que como voz de uma grande multidão. Que kol Ramon Rav. Shamaim, Bashamaim. Uma grande multidão nos céus. Corim, clamando, aleluia, aleluia. Ateshua, ou Ateshua, a salvação. Ve'atiferet, e a glória. Ve'aos, e a força. Lá Adonai Eloheinu, para o eterno nosso Elohim. Observação aqui, pessoal. Aleluia. Essa grande multidão, como uma voz de uma grande multidão nos céus, estava clamando aleluia. E quando nós observamos o termo aleluia, nós observamos que não foi traduzido. Não foi traduzido o termo aleluia, que é uma palavra em hebraico. Observe que todas as outras palavras foram traduzidas, mas aleluia não. Adonai, né? Aqui, lá Adonai, a gente nem lê, né? Porque essas 4 letras aqui representam o nome de Deus e elas são impronunciáveis. Mas aqui poderia ser traduzida. Por quê? Porque aleluia é a junção de 2 palavras. Alelu, que significa louvem. Halel é o verbo louvar. Né, essa mãe de leitura com o som de U, ela é a marca do imperativo, então, ou seja, aqui é uma ordem, louvem. Alguém está mandando louvem, não é para questionar, é para louvar. Louvar quem? Iá. Iá é a abreviação de Adonai. Tá? É a primeira e a última letra. O Yud e o Re. Né? Adonai. Então, louvem Adonai. E o interessante da gente observar é que esta palavra é hebraica. Então eu fico muito à vontade para dizer que todo o Novo Testamento, toda a Bíblia foi escrita em hebraico. Por quê? Porque para manter essa palavra aqui, essa palavra não é grega, essa palavra não é português, essa palavra não é chinês, essa palavra é hebraico. Por que uma língua, por que um texto foi escrito numa língua e pegou uma outra palavra, só esta palavra aqui? Não, ela foi escrita em hebraico. E ela que não foi traduzida, e mais à frente eu vou mostrar para vocês por que não foi traduzida. Aliás, eu vou falar de uma vez. Sabe por que não foi traduzida, meu amado? Por causa dessa partícula aqui, ó, Iá. Iá é a abreviação do nome de Deus. E por causa dessa abreviação, Iá, essa palavra aqui não foi traduzida. E também para manter a originalidade do texto. E é isso que a gente vai comentar. E aí, olha o que outra observação que a gente vai fazer aqui. Depois disso, que é a primeira expressão, Ve'ahareihem. Depois disso o quê? Depois dos eventos do capítulo 18. E o que estava sendo falado no capítulo 18? No capítulo 18,
estava ali a destruição da grande Babilônia. Aqui nós temos uma grande multidão cantando aleluia. Mas antes, no capítulo 18, nós tivemos a grande Babilônia sendo destruída. O que significa a grande Babilônia? É o sistema de Babel. E o sistema de Babel foi inaugurado lá em Nimrod, no capítulo 10 de Gênesis, quando Nimrod resolveu construir a Torre de Babel para fazer célebre o seu nome, para chegar até os céus, para desafiar Deus. Desde aquela época, existe um complô, existe um grupo de pessoas, existe um sistema que se coloca contra aquilo que Deus quer fazer, se coloca contra os planos de Deus. E aqui, no capítulo 18, nós vimos que esta grande multidão está louvando, aqui no capítulo 19, esta grande multidão está louvando a Deus, porque a grande Babilônia foi destruída. E uma outra coisa interessante no capítulo 19 é que ele faz uma ponte entre a grande destruição da Babilônia e o estabelecimento do reino milenar, que vai acontecer no capítulo de número 20. Então, nós precisamos entender que depois disso, tem a ver com a queda da grande Babilônia. E essa grande multidão provavelmente são anjos, porque os santos eles vão se juntar um pouquinho mais tarde. Tá? Nós vamos ver isso. Mas eles estão evocando, com certeza, o retorno do Senhor Jesus, a volta de Cristo, a segunda vinda, porque é nesse momento que esse capítulo 19 vem marcar. E nós vamos ver isso quando estivermos na continuidade dos estudos deste livro e principalmente deste capítulo 19. Então aqui, o aleluia é porque o Senhor Jesus está voltando. Ou, como nós falamos, é o momento aqui no capítulo 19 que está está apontando para este evento. Vamos continuar fazendo leitura. Versículo de número 2. Letra Bet. Emet Vatsedek. Verdade e justiça. Mishpator. São os seus juízos. Kishafat, pois julgou. Retazonar Hagedolá. A grande prostituta. Asher Rishitá, que corrompia, et haaretz, a terra, Betasnutar, na sua prostituição, Vaidrosh, e cobrou, Miadá, da mão dela, et dam, o sangue, Avadav, Hashafur, dos servos, o sangue dos servos que foi derramado. Então aqui nós temos que Emet Vetsedek, verdade e justiça. Verdade e justiça, que é o que os santos clamam. Desde o capítulo 6, versículo 10, nós temos esse clamor daqueles que estão no trono, daqueles que estavam embaixo do trono. Até quando? Até quando o Senhor não fará justiça? Aqui no capítulo 19 chegou a justiça. Aqui chegou a justiça, como em Isaías 9:7 é pedido, em Jeremias 23:5 também é pedido, em Apocalipse 16:7 é pedido.
E é aquilo que as pessoas piedosas pedem. Porque quem ama a justiça odeia o pecado. E às vezes hoje nós também clamamos por justiça, por muitas coisas que acontecem nos nossos dias, coisas que aconteceram no passado, coisas que nos fazem pensar que Deus está tardando em chegar. Mas aqui nesse momento, a justiça e a verdade chegam. E o julgamento acontece. O julgamento está com a grande prostituta, que representa, como eu já falei, o sistema mundano, que faz tudo, que age de todas as formas para derrubar os planos de Deus. Mas eles terão o seu fim. E nós que ansiamos por um mundo de justiça, vamos crer que este mundo chegará. Vamos continuar lendo. Versículo de número 3. Gimel. Letra Gimel é a terceira letra do alfabeto grego. Terceira letra do alfabeto hebraico. E marca o terceiro versículo do capítulo 19. Diz então: Vaianu, e responderam, e falaram, e clamaram, Shenit, aleluia. Vaianu, Shenit, aleluia. E responderam pela segunda vez, aleluia. É a segunda vez que aparece a palavra aleluia aqui no capítulo 19 do livro de Apocalipse. E isso é para a gente observar, aleluia, de novo. E quantas vezes a gente tem falado aleluia, às vezes em vão, né? Às vezes a pessoa fala, aleluia significa até que enfim, né? Mas não, aqui está sendo reservado o aleluia, está sendo falado para louvar ao Senhor. E aqui eles falam uma segunda vez aleluia, por quê? Então, Vaianu, Shenit, aleluia, Adolame Olamim, até a eternidade das eternidades. Yale Ashanar, na eternidade da eternidade, subirá a fumaça dela. Que fumaça é essa que vai subir? É a fumaça do fogo da destruição, do capítulo 18, onde todos aqueles que tentaram contra Deus foram destruídos. E não sei se você já teve a oportunidade de passar perto de um lugar onde tem alguma coisa queimando, né? Às vezes numa lixeira a gente passa, ou então onde teve uma tragédia que tem ali o fogo. Você observa que a fumaça fica por um bom tempo. Às vezes você não vê mais as labaredas, mas a fumaça fica. Por quê? Porque ainda tem coisa para queimar. E enquanto estiver queimando, aquela fumaça vai estar presente. E é isso que esse texto quer dizer. Que a fumaça da destruição daqueles que se voltaram contra Deus, daqueles que não aceitaram a sua palavra, ela vai ser, vai subir, vai ser ecoada por toda a eternidade, pela eternidade das eternidades, pelos séculos dos séculos. Porque a destruição vai ser muito grande e vai ter reflexo na eternidade. Porque quem estiver ali naquela fumaça não irá gozar das delícias do novo milênio, das delícias da nova Jerusalém, das delícias do novo céu e da nova terra. Por isso que a fumaça vai subir de eternidade em eternidade. E é por isso que eles estão falando aleluia. É por isso que eles estão clamando aleluia. Por quê? Porque eu tenho que louvar ao Senhor. Louvem ao Senhor. Porque a destruição foi completa e vai ecoar pela eternidade. Vamos continuar lendo. Versículo 4. Dalet. Ve Esrim, ve Arba'a, Haskenin.
E os 24 anciãos, Ve'arba ha'hayot, e os 4 seres viventes, Naflu al penehem, caíram sobre as suas faces. Ve'ishtahavu, e se prostraram, Le Elohim, para Elohim, Hayoshev, que está assentado, Ad Akse, sobre o trono, Vaiomeru, e diziam, Amém, aleluia, Amém, aleluia. Olha só, mais uma vez aparece a palavra aleluia. E agora aparece junto da palavra amém. São duas palavras em hebraico. Olha aqui a caracterização da originalidade do texto em hebraico. A palavra amém é formada por 3 letras, além de ser o verbo amã, que significa crer, acreditar, concordar. Por isso que muitas vezes, quando temos a palavra amém, a gente traduz por eu concordo, eu aceito, né? Assim seja. Mas também, além disso, essas 3 palavras, elas são as iniciais de 3 palavras em hebraico. Essas 3 letras são as iniciais de 3 palavras em hebraico. O Aleph vem de Elohim, o Men de Meler e o Nun de Neeman. E essas 3 palavras, Elohim, Meler, Neeman, significa Elohim é rei fiel. E por que ele é fiel? Porque ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Elohim é rei fiel. Amém. Aleluia. E foi isso que Deus pediu para Moisés quando ele estava lá em Deuteronômio, prestes a adentrar na terra prometida. Ele fala, Moisés, quando vocês entrarem na terra prometida, lá capítulo 27, 28 de Deuteronômio, vocês vão adentrar na terra prometida e vocês vão colocar, fala para Josué colocar alguns sacerdotes, metade dos 6 sacerdotes representando as 12 tribos, dividido em dois grupos de 6 sacerdotes, um no Monte Gerizim, outro no Monte Ebal. E ali o povo vai passar entre as 2 montanhas, entrando na terra prometida, e estarão sendo faladas as maldições e as bênçãos. E aí o povo vai dizer, amém, eu concordo, Deus é fiel em cumprir tudo aquilo que prometeu, seja para bem, seja para punição. E aqui eles estão clamando, aleluia, amém. Por quê? Porque Deus cumpriu. Aquilo que estava prometido desde antes da fundação do mundo foi cumprido aqui em Deus. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 19, João está vendo isto se cumprir à sua frente. E aí ele fala que os 24 anciãos e os seres viventes que representam a grande massa de pessoas que vão adentrar pela porta dos céus, eles vão estar cantando aleluia e falando amém, com as suas faces prostradas diante de Elohim. Isso é muito, muito bonito. E olha só o que diz o versículo 5, a letra Re, versículo 5. Vekol Kore Yatsar, uma voz chamou, Mihakse, do trono, Lemor, dizendo, Aleluia, louvem, Et Eloheinu, louvem nosso Elohim. Kol Avadav, todos os seus servos, Vireav, e o temam.
Haktanim, Haktanim, os pequenos, Im Hagedolim, e os grandes. Observações que nós fazemos aqui nesse texto, no versículo 5. A palavra Aleluia. Aleluia não foi traduzida, mas Aleluia foi. Olha só aí na sua Bíblia. Observe-se no versículo 5. Tem a tradução da palavra Aleluia. Aleluia. Aqui na minha tradução, na minha Bíblia, está dizendo assim, ó. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus. Que é exatamente isso aqui. Aleluia, aleluia, et Eloheinu. Dai louvores, louvem ao nosso Elohim. Por que foi traduzido aqui? Porque aqui não tem a partícula Yah, que é o nome de Deus. Então eu posso traduzir. Aqui não traduziu, mas aqui eu traduzi. Mas é a mesma palavra, é o mesmo verbo, louvem. Mesma ordem, louvem. E tanto pequenos como grandes. Então existe uma hierarquia, existe aqueles grandes e aqueles pequenos. Existem aqueles que estarão presentes ali naquele momento, participando daquela grande multidão. Mas existem grandes e existem pequenos. Mas todas elas, sejam grandes, sejam pequenos, estarão na presença de Deus. Talvez você pense, poxa, eu sou pequeno, não tenho condições de chegar lá. Sim, em Cristo, todos nós, sejamos pequenos ou grandes, teremos condições de chegar ao trono de Deus, chegar e alcançar a glória eterna. Versículo de número 6. Versículo 6, a letra Vav. Vaeshma, e ouviu-se, que Kol Hamon Rav, como uma voz de grande multidão. Urkol, e como Mai Rabim, muitas águas. Verishon, e como um barulho. Raam, de trovão. Hazak Kore, clamando. Clamando o quê? Aleluia. Olha, mais uma vez aparece a palavra aleluia. Por que ela aparece aqui agora? Que malar Adonai Elohei Sevaot. Porque reina o Adonai nosso Eloheinu, o Adonai Senhor dos exércitos. E esta expressão, Elohim Sevaot, Senhor dos exércitos, ela é usada várias vezes na palavra de Deus para representar o poderio de Deus sobre todas as forças. Nenhuma força tem as condições que tem se não tiver o Senhor Deus na sua frente, se não tiver o Senhor Deus lutando as suas batalhas. E aqui há a exaltação desse poderio de Deus, desse Elohei de Sevaot, Elohei de Sevaot, Adonai Elohei de Sevaot, que malar, porque ele reina. Então por isso eu posso dizer aleluia. Então, meu amado irmão, a partir de hoje não diga aleluia de qualquer maneira, porque aleluia é reservado para dizer no local, num momento muito especial, que é o lugar, que é o local onde nós estaremos reinando ou prestes a reinar com Cristo. E aqui eles estão também falando sobre esse Elohei Sevaot, que está reinando.
E eles estão louvando porque também. Olha o que diz o versículo de número 7. Lehu e vão, venis merrar e se alegrem, venaglar e se regozijem, venitnar e dediquem-lo a ele, para ele, kavod, glória, que Baá, pois chegou, Hatunat Hassé, o casamento do cordeiro, Berralatô, e sua noiva, Aruhat Bakol, está toda preparada. Olha só, aqui no versículo 7, está mandando se alegrar, se regozijar, se dedicar a ele. Quem? Glória! Dedique a ele glória, por quê? Porque chegou o momento das bodas do Cordeiro. Então, por isso que aleluia é falado várias vezes. Por isso que a palavra aleluia, amém, é falado por quê? Porque agora, aqui no versículo 7, as bodas do Cordeiro, elas chegam. Bodas do Cordeiro. Um casamento em hebraico, a gente sabe que ele é dividido em 3 partes, e às vezes as pessoas dividem em 4 partes. Tem um noivado, que muitas vezes acontece quando o casal ainda é criança, né? Eles são prometidos um para o outro, às vezes nem se conhecem. A segunda parte já é o noivado, que é quando eles são apresentados, e a festa dura alguns dias, porém eles ainda não vão morar juntos. Eles continuam, a noiva continua na casa do seu pai, o noivo vai então fazer a casa, que geralmente vai ficar junto da casa do pai dele, pai do noivo. E a terceira parte, que é a cerimônia, que é caracterizada pela volta do noivo, quando ele acaba de fazer a sua casa, né, o seu kitnet lá na casa do pai, ele volta para buscar a noiva, e aí a noiva vai para junto do noivo para morar com ele. E aí ser realizada as núpcias, né, a festa propriamente dita. Se nós formos fazer um link com o que aconteceu, a igreja ela foi escolhida como noiva do Cordeiro. Lá em Efésios, nós lemos isso, que ela foi escolhida como noiva do Cordeiro antes da fundação do mundo. Olha o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Li aqui o capítulo 4, o versículo 4 e o versículo 5 do capítulo 1 de Efésios. Ali nós somos escolhidos, então. Quando chega em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós encontramos que, ao soar da trombeta, os mortos serão ressuscitados. Nós, os que estivermos vivos, iremos encontrar com ele nos ares e estaremos para sempre com ele. Ali, no arrebatamento, acontece a apresentação, é a festa, quando nós seremos como noiva apresentadas ao marido, a noiva será apresentada ao marido e ao mesmo tempo ela irá para junto da casa do noivo e lá ela será apresentada ao pai do noivo e estarão para sempre juntos. Porém, ainda falta a festa. Ainda falta a ceia final, que vai encerrar esta cerimônia. E é esta refeição simbólica que acontecerá no estabelecimento do milênio,
e se estenderá por 1000 anos. E a igreja, as pessoas que aqui são colocadas como igreja, elas são aquelas que durante toda a história humana aceitou o convite de Deus, aceitou o convite para ser noiva do Cordeiro. Todos os redimidos de todos os tempos, judeus e gentios, estarão ali, naquele momento, prontos para participar das bodas do Cordeiro. E aí, quando nós olhamos o versículo de número 8, nós vemos como esta noiva vai estar vestida. Olha como estará vestida a noiva. Versículo 8. Vaiutan lá, e foi concedido a ela lilivosh, para vestir, butzar, linho puro, venaqui, e limpo. Kibutz, porque o linho, o tzidekat, é a justiça, hakedushim, é a justiça dos santos. Então, a noiva foi dado vestir linho fino. Porque linho fino é a justiça dos santos. Como está nas nossas traduções, linho fino são os atos de justiça dos santos. E aí eu te pergunto, que justiça é essa? É a justiça imputada por Cristo, que foi concedida aos crentes da salvação? Não. Mas é o resultado prático dessa justiça na vida dos crentes. Ou seja, aquilo que nós manifestamos exteriormente, o que aconteceu conosco interiormente. Os nossos atos de justiça, o nosso procedimento será a vestimenta que iremos usar no dia das bodas do Cordeiro. E aí eu pergunto para você, como está a sua vestimenta? Como estão os seus atos de justiça? E nessa pergunta eu me incluo. Como que estão os nossos atos de justiça? Como estão as nossas vestimentas? Como eu estou preparando a minha vestimenta para estar nas bodas do Cordeiro? Linho finíssimo, que são os atos de justiça. É isso que iremos vestir nas bodas do Cordeiro. Versículo 9. Letra Tet. Vaiomer Elai, e disse para mim, Ketov, escreve. Então aqui o anjo falou para João. Aqui é João falando. Vaiomer Elai, Ketov, e disse para mim, escreve aí, João. O que você deve escrever? E aí ele fala, Ashrei Akiruim El Hamister. Felizes os que são chamados para o banquete. Lahatunat, para o casamento, Hassé, do Cordeiro, para as bodas do Cordeiro. Vaiosef, e acrescentou, Vaiomer, dizendo, Elé, Rivre, Elé, Divre, Elohim Emet. Que maravilha! João, escreve aí, João. Ashrei é a palavra que Jesus usou nas bem-aventuranças, lá no capítulo 5 de Mateus. Ashrei também é a palavra que o salmista Davi usou no Salmo 1, quando diz, bem-aventurado
o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Achei bem-aventurado. E aqui, o que o anjo pediu para João escrever? Bem-aventurado, Hakiuim, Hakiruim, os que foram chamados, Amiste, para o banquete, Lehatunat Hassé, das bodas do Cordeiro. Todos aqueles que são chamados são felizes. E nós seremos chamados. Se você crê assim, meu irmão, se você crê assim, minha irmã, você também é feliz. Mas o anjo não parou isso, não parou aí. Ele falou, vai Yosef, e acrescentou, Lemor, Vaiomer, Yosef, Vaiomer, e acrescentou dizendo, Yosef é o nome de José. Por isso que Raquel, quando José nasceu, ela disse, ele será José porque Deus me acrescentou. Então o nome José significa acrescentou, acrescentar. Né? Então vai Yosef e acrescentou Lemor, dizendo, Elé divrei Elohim emet. Estas palavras de Elohim são verdade. Meu amado irmão, tenha esta certeza. As palavras de Deus são verdade. A Bíblia que você tem na sua mão, que é a palavra de Deus, ela é verdade. Ela é justiça. Ela é verdade. Creia nisso. Bem-aventurados são aqueles que são chamados para participar das bodas. Quem vai ser chamado? A noiva e os convidados. A noiva e os convidados. Judeus e gentios. Que formam quem? A igreja do Senhor. A igreja do Senhor é formada por judeus e gentios. Está lá em Romanos. Leia lá que você vai ver. Não existe esse negócio de que a igreja é a igreja e os judeus são os judeus. A igreja é a igreja e os judeus são judeus. Mas a igreja é formada por judeus e gentios. Todos aqueles que creem que o Senhor Jesus Cristo é o Messias. E isso vai acontecer, esta escolha aconteceu antes da fundação do mundo, e alguns chegarão a Cristo pelo amor, outros chegarão pela dor, outros chegarão pelo sofrimento, outros passarão pela tribulação, alguns não passarão pela tribulação, mas todos aqueles que foram escolhidos estarão nas bodas do Cordeiro, serão felizes. Ashrei, Hakiruim, felizes os chamados. Versículo 10. Vamos até o versículo 10 hoje, tá bom? Depois a gente volta uma outra oportunidade, continuando o capítulo 19. Versículo 10. Vani nafalti, e eu caí, leraglav, aos seus pés, leishtahavot lo, para adorá-lo. Vaiomer Elai, e ele disse para mim, Lohen, não, isso não faça isso. Veja, Anohi Evet Kavoa, Anohi Evet Kamoha, Anohi Evet Kamoha, eu sou servo como você. Verhaver, meu amigo, Anileha, eu sou para você o Leaheha, e para seus irmãos.
Hamahazikim, os que abraçam. B. Edut, no testemunho. Yeshua. Yeshua. Quem é Yeshua? Eu sou amigo. Amigo, eu sou para você e para seus irmãos. Não me adore. Não faça isso. Eu sou um servo como você. E amigo, eu sou para você e seus irmãos. Quem são seus irmãos? Aqueles que abraçam Baidut Yeshua, o testemunho de Yeshua. Elohim, ao Senhor, Tishtarve, adorarás. Que Edut Yeshua, pois o testemunho de Jesus, de Yeshua, Hiruach a nevoar, é a manifestação do Espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. É a manifestação de Adonai. É a manifestação do Espírito. É a manifestação da profecia. Então, João aqui, emocionado com a visão que ele teve, ele se prostra em adoração diante do anjo. Mas o anjo fala com ele: não, João, não faz isso não. Eu sou servo como você. E eu sou como seus irmãos. Eu sou amigo seu e de seus irmãos. Aqueles que aceitam. Aqueles que abraçaram o testemunho de Jesus. Então adore a Deus. Adore a Deus. Porque se você abraçou o testemunho de Jesus, você abraçou o Espírito da profecia. E esse é o tema central da palavra de Deus. Este é o tema central da Bíblia. Pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Para que as pessoas possam reconhecer o testemunho de Jesus, ver a manifestação do Ruach Adonai, o Espírito de Deus. Ruach versículo 10. Ruach HaNevoah. Ruach HaNevoah. O Espírito da profecia. O Espírito da profecia está em Jesus. A manifestação do Espírito da profecia está em Jesus. Quando eu aceito essa manifestação, eu posso adorar a Deus pela manifestação que há em Jesus. Yeshua, o nosso Salvador. Nós viemos até o versículo 10. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós teremos a nossa aula de hebraico. Você é convidado para estar conosco. Aproveite para praticar a leitura do hebraico, com esse texto que nós fizemos, com essa leitura. E na outra semana, daqui a 15 dias, estaremos voltando ao Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11. Vamos ver o que vai acontecer aí. Você é nosso convidado para estar conosco. Então, na próxima segunda-feira, eu te convido para as 9 horas, 21 horas, estar conosco, vendo algumas curiosidades do hebraico. Hoje, excepcionalmente, não estaremos mostrando a nossa leitura comentada da Torá. Vamos estar postando esse vídeo. E Deus abençoe a sua vida. E Deus abençoe a sua família. Obrigado por estar conosco até esse momento. Não deixe de colocar o seu like, seu joinha, o seu gostei e a sua crítica ao nosso trabalho para que nós possamos melhorar cada vez mais a pregação da palavra de Deus aqui neste canal. Mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Tenha um bom domingo, uma boa semana, no nome do Senhor Jesus. Amém.